dia. Faz muito tempo, né, que a gente teve a última aula com relação ao livro que nós estamos tomando como base, que é Filhos, Educando daqui para a Eternidade, de Douglas Wilson. E eu não sei se os irmãos lembram, mas a gente chegou quase no fim do livro. Ficou faltando um capítulo, na verdade 2 capítulos, né, que são extremamente pequenos, que são Pais, que é o capítulo 13, e o capítulo 14, certo? São capítulos que têm muita relação com aquilo que a gente tratou no capítulo 12, mas que é Estão cantando bem ali, viu? Jéssica, pode deixar. Acho que tá fechado, né, a porta? Aí Tá, deixa, vamos lá. Então, vou fazer um resumo, certo? Do que a gente tratou. Resumo mesmo, do que a gente tratou. E a gente termina o livro hoje, né? Muito provavelmente, o próximo livro que vai ser tratado aqui na classe principal vai ser o livro de Gerd Delmar, que é Quem Controla a Escola, Governa o Mundo, né? Eu acho que é esse o título, né? Então, a ideia é terminar o livro hoje, tá? São capítulos curtos, eu acho que a gente vai conseguir tranquilamente, né? Então, assim, voltando para tudo que a gente aprendeu nos livros, nesse livro, logo do início, a primeira coisa que a gente fez foi definir o que é família, né? E a gente viu que a família ela não é uma construção social. A família ela é uma instituição divinamente estabelecida. Logo, o único que tem propriedade para definir de como essa família deve viver, como ela deve agir e qual é o formato de uma família é o próprio Deus. Então não vai ser a sociedade que, de acordo com o tempo ou com a cultura que vai se mudando, que vai definir o que é a família e como os pais devem criar os seus filhos. A nossa lei é baseada num Deus que é imutável e, consequentemente, aquilo que ele ensina na Escritura é verdade nos tempos atrás, é verdade hoje e vai ser verdade no futuro dos nossos filhos. Depois de a gente definir o que é família, e a gente fez uma diferenciação especialmente na família do pacto e na família do ímpio, de como se deve viver e quais são as leis que existem lá, a gente falou um pouco também sobre como os pais devem encarar a criação dos filhos. E um dos pontos que a gente tratou e que os pais, tenho certeza, todos eles, sabem que é difícil, é que a gente tratou sobre sacrifício com júbilo. Dizendo que quando a gente cria os nossos filhos, a gente vai ter momentos de sacrifícios, onde nossa paciência vai ser testada, onde a natureza pecaminosa dos nossos filhos vão de encontro com a nossa natureza pecaminosa, e a ideia de que durante esse período você deve se jubilar em ter que disciplinar o seu filho, porque Deus nos disciplina com amor e assim nós devemos também disciplinar os nossos filhos. Então, o domínio próprio para um pai e para uma mãe é algo que diariamente é testado. E isso é uma forma que Deus utiliza também para nos auxiliar nesse processo de santificação, né? Aqueles que a gente já tem pessoas aqui que são avós, né? Pessoas que já têm filhos na idade ou que começaram a chegar agora na idade adulta e já passaram por diversos períodos da fase do filho e sabe que cada um dos períodos tem os pecados próprios daquele período e que precisam ser tratados. Eu estou com uma criança que vai completar 2 anos de idade e já tem, né, determinadas circunstâncias que sim, a paciência do pai e da mãe é testada. E a gente viu que assim como o nosso Senhor, ele tem júbilo em nos disciplinar, ele tem júbilo em nos ensinar, assim nós devemos fazer também com os nossos filhos. Uma outra questão que a gente trouxe é que na criação dos nossos filhos, nós devemos preparar um mar de sim e um
um ambiente que tem poucos nãos. E aí eu deixei muito claro que isso não é você criar os filhos soltos, mas você criar ambientes dentro da sua casa onde você precisa estabelecer poucas regras. Porque em ambientes que existem diversas regras e sem princípios, se torna um ambiente legalista. E os filhos vão acabar não entendendo o não, porque tudo para eles passam a ser não. E a gente viu que quanto menos regras a gente tiver e mais princípios, você vai conseguir, então, fazer com que seus filhos eles obedeçam mais a palavra do Senhor. E o outro ponto que a gente tratou é que você não deve dar mais importância àquilo que é material. Por exemplo, quando o filho quebra um vaso, você vai lá e sua ira se acende de uma forma tal, e quando seu filho mente, você ri, né? Ou seja, você está demonstrando para o seu filho, de uma forma prática, que é mais preocupante ou mais sério as coisas dessa terra do que desobedecer o nosso Senhor. E diversos outros aspectos que a gente falou, um deles foi também que a gente não pode considerar o método de educação dos nossos filhos, ou especialmente, por exemplo, a educação formal, mais importante do que o conteúdo. A gente está vendo muito bem isso nas aulas da quinta-feira, e já foi visto em outros momentos também aqui na igreja, de que o principal é o conteúdo de ensino. O método, eles têm importância também. Agora, se você utiliza o método e o conteúdo que você está dando para o seu filho não é um conteúdo que vai levar ele a glorificar a Deus naquilo que ele faz, então o método ele está servindo como uma estratégia de Satanás e não de Deus. A gente falou também de disciplina, paideia cristã. E por fim, que foi o último capítulo que a gente tratou, a gente falou sobre imitação, né? Eu peço que os irmãos abram comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Para a gente ler de novo, para saber qual foi o texto bíblico que embasou esses 3 capítulos que o primeiro a gente já tratou e os 2 últimos. 1 Coríntios, capítulo 11, apenas o versículo 1. Quem achar pode ler, em voz alta. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Então, esse foi o texto base para a gente utilizar e falar sobre que, assim como nós, como cristãos, devemos imitar a Cristo, assim como o apóstolo Paulo, ele estava instigando aqueles que eram cristãos a imitar ele naquilo que ele imita a Cristo, os nossos filhos precisam também aprender a imitar Cristo. E dentro desse contexto, a gente também tratou de um assunto que a gente vai se prolongar agora, entrando nesse capítulo 12 e 13, de que é muito importante aquilo que você ensina para o seu filho, mas também é extremamente importante aquilo que seu filho vê você colocando em prática. E a gente chegou nessa conclusão porque, veja, se eu sou um pai que ensino os meus filhos no caminho do Senhor, ensino os meus filhos a lei do Senhor, ensino, por exemplo, o que escutamos hoje na palavra do Senhor sobre não furtar, e o filho vê que o pai é um preguiçoso, ou a gente ensina para o nosso filho, não pegue aquilo que é do seu coleguinha. E quando você vai ver, o pai é aquele que vive de falcatrua, enganando, ou vende produtos fazendo propaganda enganosa. O que o filho começa a aprender, apesar de você diretamente no ensino falar o que é bom e o que é verdadeiro, ele vai dizer, isso não é importante, porque meu pai fala, mas o meu pai não faz. E essa questão que Douglas Wilson fala, ele vai dizer, inclusive, né, o termo que a gente costuma utilizar muito aqui também no Nordeste, que é faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? E isso é extremamente prejudicial para educar o seu filho
de como ele deve viver. Agora, um parênteses que precisa ser feito. É claro que os nossos filhos vão ver em nós defeitos. O que precisa ser deixado claro na nossa casa é que os nossos defeitos, eles são tratados. Um exemplo, a gente chega num ambiente onde você foi disciplinar o seu filho e você disciplinou o seu filho com raiva, né? Você passou da conta na disciplina do seu filho. Você, como pai, deve sim buscar o seu filho e pedir perdão por aquilo que você fez de errado com ele. Por quê? Porque você ensina ao seu filho também que você é pecador e que você precisa do perdão, assim como ele precisa. E o outro ponto que precisa ficar claro em casa é que não é porque você peca que você perde a autoridade na sua casa. A autoridade de pai e de mãe lhe foi dada e acabou-se. Você já tem essa autoridade dentro da sua casa, né? O segundo ponto que ele trata nessa questão de ser imitadores, como nós somos de Cristo, é que nós devemos entender que os nossos filhos estão em um nível, né, de entendimento e num processo de santificação em pontos diferentes dos nossos. Então ele vai dizer um exemplo prático, né, para quem é pai, especialmente de criança pequena. Você está sentado numa mesa e seu filho, ele é buliçoso, que é o termo que a gente usa aqui no Nordeste. Então tudo ele quer pegar, tudo ele quer tocar, e você vai dizer não em casa. E você acha que a lição principal que você tem que dizer para o seu filho ali, né, é ensinar a ele que ele não deve tocar no vaso. Sendo que, dependendo da idade da criança, por exemplo, 2, 3 anos, essa curiosidade, né, essa energia em tentar entender tudo que está à sua volta, é uma coisa que é da própria criança. Então, das coisas práticas que ele diz que a gente deve colocar, e eu concordo com o autor nesse livro, em prática na nossa casa, é que aquilo que a gente tratou lá atrás, muito sims e pouco não. Então, prepare a sua casa para que o seu filho ele tenha espaço para que brinque. Prepare, por exemplo, se você tem lugares na sua casa que são perigosos, feche esses lugares para que seu filho tenha liberdade de correr, de brincar, tudo isso, e que nos momentos que ele for verdadeiramente desobediente a uma ordem sua, desobediente no tratamento com o irmão, com a mãe, você possa, sim, disciplinar o seu filho, mas criando um ambiente onde ele possa se desenvolver, né? E outra questão também que é normal que nós possamos observar é que, às vezes, você se depara com seu filho e você, de repente, tem a sua autoridade questionada para o seu filho, ele lhe afronta, e a primeira questão que você faz é: onde foi que esse menino aprendeu a ser desse jeito? Eu tenho certeza que foi na escola. Eu tenho certeza que foi um coleguinha no parque que ele viu e se insurgindo contra os pais, e agora ele está fazendo isso em casa. Eu tenho certeza que isso foi um desenho daqueles, que eu não vi o que é que estava passando ali, e agora que ele aprendeu no desenho a desobedecer o pai, ele está me desobedecendo, ele está me afrontando, ele está mostrando uma irritabilidade que não é natural para essa criança. Um alerta que precisa ser feito para os pais é que, ao invés de procurar fatores externos à sua casa para que o seu filho esteja tratando dessa forma, você deve pedir auxílio do Senhor para saber se o seu filho, na verdade, não está sendo um espelho seu. Veja, a gente costuma, olhar sempre para os defeitos dos outros, mas quando o seu filho age dessa forma em casa, você deve tratar isso como, provavelmente, esse tipo de reação, esse tipo de pecado é algo que eu cultivo na minha casa e meu filho está aprendendo comigo. Nessa fase de ser imitadores,
A gente falou aqui, e é bom reiterar, que quando todos nós, a natureza humana, ela tem uma tendência a imitar. A gente tratou, por exemplo, de gírias, né? Quando você chega em determinada cidade e logo você aprende as gírias, né? Quando são coisas, não são coisas imorais, e você percebe que no seu vocabulário, alguns termos que você não utilizava, você passa a utilizar. E eu usei aqui um exemplo do termo peso, que quando eu vim de Recife para cá, eu não consegui entender o contexto que aquilo era usado. Se era bom, se era ruim, se era uma unidade de medida, o que era. E pelo contexto, né, eu comecei a utilizar aquele termo sem nem perceber. E isso, a gente pode até achar que é uma coisa natural, mas é também uma coisa preocupante. Se na nossa casa, que é o tempo que a gente fica, os nossos filhos têm muito tempo conosco, na nossa casa, e de repente você vê uma série de defeitos no seu filho e de pecados nos seus filhos, pode acender um alerta. Muito provavelmente, o que você está vendo são os seus filhos lhe imitando. E se a gente, o pessoal gosta de utilizar o termo, né, vácuo de autoridade, né, vácuo de... tem uma questão que o autor usa que é como se fosse um vácuo de imitação. Se o seu filho não está imitando o que é bom, naturalmente ele vai imitar o que é mal. O que é mal. Não existe o meio termo, ele não imita nada. Ele vai imitar alguma coisa. Então, um dos desafios de um pai cristão, que é educar o filho daqui para a eternidade, em primeiro lugar, é entender essa questão. O meu filho vai me imitar. Eu preciso corrigir ele, mas eu preciso, em primeiro lugar, me corrigir diante do Senhor, me corrigir domingo após domingo, quando eu escuto a palavra, colocar em oração, ver o que aquela palavra ela trouxe de exortação para mim e colocar em prática. O seu filho vendo isso em casa, ele começa a entender a importância que a família dá à palavra de Deus e, como consequência inconsciente dele, ele começa também a dar atenção para aquilo que vocês dão atenção. Se os pais são extremamente materialistas, os filhos aprendem a ser extremamente materialistas em casa, e assim sucessivamente. O autor, ele vai tratar, inclusive, de pecados escondidos. Por exemplo, você externamente, né, você não está mostrando o seu pecado para o seu filho, mas você, em particular, cultiva um pecado. O autor vai dizer que esse pecado escondido, ele vai ter sim consequências na sua casa. Porque indiretamente, quando você está sugado ou você está dentro desse pecado, naturalmente, espiritualmente, você vai estar mais fraco, e estando espiritualmente mais fraco, a condução da sua casa espiritualmente também vai desandar. Então, a preocupação com os pais não é só naquilo que você externa para os filhos. Isso é importante. Por exemplo, um pai, isso pode acontecer muito numa casa, um pai e uma mãe discordam sobre determinado ponto ali com relação ao seu filho. A discussão ou a conversa que esses pais vão ter em relação a essa divergência, em primeiro lugar, não deve acontecer na frente dos filhos. Então, um pai que desautoriza a mãe, ou a mãe especialmente que desautoriza o pai na frente dos filhos, é extremamente prejudicial para aquela criança. Porque ela começa a ver o rompimento de autoridade e uma divergência de autoridade entre os seus pais, quando na verdade deveria haver uma convergência dessa autoridade para a condução da criança. Então, sim, é importante aquilo que é externo, você tratar em particular com seu esposo, com sua esposa, e aí sim você chegar em determinadas conclusões, e depois daquelas conclusões chegadas, você colocar em prática na sua casa. Então, sim, nós devemos nos preocupar com aquilo que é externo e aquilo que nossos filhos veem claramente nas nossas vidas. Mas se a gente ficar só no que é externo e no que aparece para os nossos filhos, nós também podemos acabar vivendo
uma vida legalista, uma vida hipócrita, onde tudo que é externo nós nos preocupamos, mas na verdade, naquilo que está dentro do meu coração, no convívio do casal, naquilo que ele faz na vida particular, eles não vivem conforme a lei do Senhor. E por mais que você tente viver essa vida externa para a sociedade, para a igreja e para os seus filhos, uma hora isso vai ruir. Isso pode ruir de uma forma mais escandalosa na sua casa, ou isso pode ser alguma coisa que vai, dia após dia ali, minando na sua casa a autoridade dos pais, né, a relação que os pais têm com a palavra de Deus, a vida de oração. De repente aquela casa é uma casa que os filhos nunca veem os pais orar. Pode ser que não aconteça de uma rebelião dos filhos de uma hora para outra, que a igreja não é importante, esse tipo de coisa. Mas aquilo ali vai sendo incutido na cabeça das crianças. Não é importante orar, não é importante a palavra de Deus. Eu não tenho um tempo com meus pais para aprender deles. Os meus pais, eles não trazem afeição dia após dia aqui no cotidiano para minha casa. E o que vai acontecer, especialmente com filhas mulheres, em relação a essa parte da afeição? A afeição, ela vai procurar em outro homem. E isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Um menino que não tem a referência masculina em casa, por exemplo, como a gente tratou hoje, do trabalho, de alguém que vai à frente, de um pai que resolve as coisas, de um pai que vê, que toma a liderança da casa, a primeira contato que ele vai ter com um homem que tem uma determinada autoridade, muitas vezes, é na universidade. E aí ele vê alguém que está, porque sim, alguém que ensina, está numa posição de autoridade, e aquele vácuo de autoridade que foi deixado pelo pai, aquele menino, aquele adolescente agora na faculdade, aquele adulto, vai tomar como referência aquele professor ímpio que tem todos os conceitos diferentes da sua casa. E aí quando você não entende por que a sua influência está sendo irrisória diante da influência de algumas pessoas externas à sua casa, você coloca a culpa no mundo, você coloca a culpa na doutrinação, você coloca a culpa em tudo que está à sua volta, mas você não percebe que aquilo pode ser fruto de uma vida hipócrita dentro da sua casa, onde seu filho não aprendeu como deveria viver, porque, em primeiro lugar, não foram ensinados pela palavra e não foram ensinados no dia a dia, na sua casa. Caminhando já para o fim, e a gente chega nas conclusões do termo, do livro. Existe um anexo no livro que a gente não vai tratar, que é uma questão de perguntas e respostas, né? Então isso é mais particular, os irmãos que têm um livro podem ver isso, eu não vou tratar essas questões de perguntas e respostas. Mas o fim de tudo isso é que a criação dos filhos, educando daqui para a eternidade, cuidado para você não ser daqueles crentes alienados, que acham que criar o filho daqui para a eternidade é simplesmente você tratar das coisas espirituais e não tratar das coisas práticas da vida com seu filho. Lembre-se que para você cumprir o seu papel, que foi dado, como a gente escutou hoje mais uma vez, e sempre isso é tocado nas pregações, o papel do homem, que foi dado até mesmo antes da queda, de cultivar e guardar o jardim, esse é o papel dos nossos filhos. Então, educar daqui para a eternidade quer dizer que você educa os seus filhos para que eles já sejam agentes de Cristo aqui na terra. Esqueçam essa história que muitas vezes no meio evangélico todo mundo fica colocando como se o mundo fosse acabar agora. Né? É claro que existe a questão de aguardar a vinda de Cristo, né? De você deve viver uma vida santa, esperando a volta do nosso Senhor, orando para a volta do nosso Senhor, mas aquele tipo de esperança que as pessoas têm, que
esquecem o futuro, que esquecem de preparar gerações, é uma esperança pecaminosa. O que você tem que fazer como um pai que educa o seu filho daqui para a eternidade é preparar os seus filhos para eles serem verdadeiramente sal, né, dessa terra, verdadeiramente luz dessa terra. E você tem que pensar que você cuidando dos seus filhos, para que eles coloquem na balança, em primeiro lugar, o reino de Deus, depois as demais coisas, você não está criando simplesmente seu filho, você está criando seus netos, você está criando seus bisnetos. E essas gerações que vão sendo criadas dessa forma, educando daqui para a eternidade, são essas gerações que vão possibilitar o domínio dessa terra. Se hoje a gente olha para a nossa nação, e muitas vezes a gente diz que a nação do Brasil não tem jeito, né? Eu queria que vocês olhassem um pouco para aqueles que não nasceram no lar cristão. Para quem foi convertido, né, pelo Senhor durante a vida. Ou aqueles que nasceram no lar cristão, mas às vezes passaram um período da sua vida meio distante do Senhor, e o Senhor foi lá e resgatou. Olha para a vida que muitas das pessoas têm, eu olho para a minha vida, e veja, existia esperança? Não existia esperança. Mas Cristo, Ele tem poder para resgatar uma pessoa da morte para a vida. Ele fez isso de forma física, e nós vemos isso no Evangelho, mas especialmente Ele continua fazendo todos os dias, em todo o mundo, trazendo da morte espiritual para a vida espiritual, da escravidão do pecado, para sermos servos do reino do nosso Senhor. Então, se nós confiarmos nas promessas do Senhor, confiarmos que se nós para que nós apliquemos a palavra do Senhor nas nossas casas, nós devemos confiar que fazendo isso, as bênçãos do pacto vão também ser frutos na nossa casa. E os nossos filhos vão ser prósperos, e a sociedade pode ser transformada, não pelo que o pessoal tenta transformar, pelo socialismo, pelo comunismo, ou por questões ideológicas do positivismo na educação dos nossos filhos. Não é por isso. Não é por ação social, mas é pelo Evangelho. E não é simplesmente de forma mística que alguns esperam, mas é pelos meios que Deus já nos deixou. Então, utilizemos dos meios que Deus nos deixou, da forma com que Ele ordenou que nós utilizemos esses meios, e experimentemos educar os nossos filhos daqui para a eternidade e termos ainda no tempo de vida dos nossos filhos, onde nós vamos ver os netos, essa realidade se concretizando aqui também nesse mundo. Concluindo, então nós devemos ser exemplos de imitadores de Cristo, para que a imitação dos nossos filhos sejam influenciados de forma correta, né? Os nossos filhos vejam referência nos pais e não nos coleguinhas, né? Ou em outras pessoas, outros ímpios. Que nós devemos tratar os nossos filhos como Deus nos trata. Então Deus, Ele é misericordioso com nós, né? Se nós formos pensar o que nós merecíamos por cada pecado que nós cometemos e ver como o Senhor, Ele foi misericordioso com as nossas vidas, nós devemos aplicar esse evangelho, né, da graça, né, da misericórdia do Senhor nas nossas casas. Em terceiro lugar, nós devemos dar uma liberdade verdadeira para os nossos filhos. Devemos fugir do legalismo, mas devemos fugir também da licenciosidade, né, onde não existem regras na nossa casa. Devemos tratar como o Senhor trata. Lembre-se mais uma vez dos 10 mandamentos. O Senhor nos libertou e nos deu uma lei para seguir. Essa lei, quando cumprida, traz bênçãos. Essa lei, quando descumprida, traz maldições. Que apliquemos isso também nas nossas casas. E dentro do ponto que a gente tratou anteriormente, né? De forma misericordiosa. Focar nos princípios e não em diversas regras e métodos. Veja, Deus, Ele resumiu os 10 mandamentos
né, leis espalhadas por toda a Escritura, ele resumiu nos 10 mandamentos. O nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele resumiu ali em 2 mandamentos. Então, quando você consegue trazer um resumo para um princípio, você auxilia o seu filho não só a ser obediente, porque vai ser mais fácil ele lhe obedecer a um princípio mais geral, mas também você ensina o seu filho a interpretar a Escritura. E quando a gente chega em momentos como o de contrição na igreja, onde não é só utilizado, toda noite a gente utiliza os 10 mandamentos, mas pela manhã a gente pega outras passagens da Escritura para esse momento de contrição, o seu filho vai conseguir aprender com isso, a esses princípios, ele lê a Escritura de uma forma mais correta e aplicar isso na sua vida. Em quinto lugar, disciplina é amor. Lembremos, punição não é disciplina. A gente tratou dessa divergência que tem entre punição e disciplina, porque punição é simplesmente dar aquilo que merece, né? E a disciplina, ela vai para um ato de ensinar o seu filho a ser mais parecido com o Senhor. Ensinar o seu filho nesse processo de santificação, e que disciplina é amor. Por quê? Porque eu estou dizendo isso? Não. A gente viu que na palavra do Senhor, ele diz que aquele que não disciplina os seus filhos, ele odeia, aborrece o seu filho. E aquele que ama, disciplina. Em sexto lugar, e penúltimo lugar, preparar os nossos filhos para encarar o mundo à medida que preparamos eles para a eternidade. A gente viu que na aplicação lá em Efésios, quando a gente fala que o Paulo instruindo a igreja em Éfeso fala assim: pais, não aborreçam os seus filhos, a gente viu que tem sim uma aplicação daquilo que o pai irrita o seu filho em casa, mas que disse também que uma das consequências desse aborrecimento de aborrecer os filhos é quando você coloca o seu filho numa redoma, onde você não prepara esse filho para o mundo, onde você polda todo tipo de relação com que o seu filho vai ter com o mundo, e quando ele vai para a universidade, quando ele vai para a escola, ele é bombardeado e ele diz: nunca aprendi isso em casa, né? E ele é sufocado, ele não tem argumentação, ele não sabe da razão da sua fé, e quando você não prepara para o seu filho, o seu filho vai se aborrecer de você, vai dizer: meus pais não tomaram conta da minha vida, não me prepararam. E o que acontece é uma geração, muitas vezes, de filhos que aparentemente têm até uma vida obediente dentro de casa, mas que são facilmente influenciados, porque não aprenderam a dar razão da sua fé e não aprenderam as bases sólidas do cristianismo. E por fim, último ponto, nossos filhos e nós estamos em um processo de santificação. Isso é extremamente importante, meus irmãos. Não ache, não deveria ser assim, né? Não espere do seu filho que ele esteja no mesmo patamar, né, de conhecimento da palavra de Deus que você tem. É você que tem a responsabilidade de conduzir os seus filhos. Então, com o passar da idade, com o aprendizado que os seus filhos têm, você tem que ser sábio para entender aquilo que ele já, né, entende da palavra do Senhor e aquilo que ele não entende ainda. Então, para que você não ache que todo mundo está no mesmo patamar de santidade ou nesse processo de santificação. Você que é pai, né, ou marido, você muitas vezes não está no mesmo questão da sua esposa. E você tem que, sim, não negligenciar esse lado da sua casa. Você deve buscar mostrar para sua esposa onde ela deve crescer, onde estão os seus pecados, né? E ela deve escutar isso como um pastor da sua casa. Então, homens, o objetivo principal para que vocês aprendam teologia e que vocês ensinem teologia para os seus filhos
é para que vocês, em primeiro lugar, sejam crentes no Senhor. Em segundo lugar, para que vocês possam instruir a sua casa, né? Não é aprender teologia, em primeiro lugar, para ensinar os outros fora, mas é para aplicar dentro da sua casa. O externo, o evangelismo, ele vai vir como uma consequência disso. E um bom testemunho da sua casa vai abrir portas, inclusive, para você pregar o evangelho. Aqueles que são mais jovens, você está vivendo, você consegue comparar, por exemplo, algumas doutrinas que você já abraça, né? Alguns conceitos bíblicos que você já abraça, e você tem alguns colegas e irmãos que ainda não abraçam isso, não conhecem profundamente. Não seja arrogante. Lembre-se que você teve um momento que não conhecia essas coisas. Talvez ele não tenha em casa os pais que você tem, os pais que lhe instruíram, os pais que lhe ensinaram. Talvez eles não tenham uma igreja onde a palavra ela é pregada de uma forma clara, onde as doutrinas são aplicadas. Então tenha paciência com eles. Eles também estão em um processo de santificação, como você está. Pode estar num grau menor, num grau maior. Tenham paciência com seus irmãos. Então é isso, meus irmãos. A ideia principal do livro, em primeiro lugar, é mostrar como é difícil, né? Você educar o seu filho para a eternidade, né? Por quê? Porque nós naturalmente somos pecadores. Mas também a ideia do livro é mostrar que quando os pais eles se submetem à lei do Senhor para criar os seus filhos e aplicam isso de modo verdadeiro, nós devemos confiar no Senhor, né, nas promessas do Senhor, de que o meu filho ele vai crescer e ele não vai se desviar pela promessa do Senhor. Certo? Acho que a gente encerra por aqui. Se Deus quiser, a gente vai iniciar esse outro livro. É um livro extremamente interessante, extremamente prático, mostrando, né, como a escola estatal conseguiu tomar conta do pensamento das pessoas, dos filhos, e hoje a gente tem gerações que já têm uma mente cauterizada, formada por esse tipo de doutrinação, né? E eu espero que seja de bastante proveito para os irmãos. Eu não sei se a gente ainda vai decidir se sou eu ou se o presbítero Luciano já vai ter terminado com os jovens, ou se eu permaneço um pouco aqui, depois ele vem, mas certamente semana que vem a gente inicia esse novo livro. Tá certo? Eu vou pedir para o irmão Yuri fazer uma oração final e os irmãos estão despedidos.